Oi pessoal, aqui do meu canal, bom dia, bom dia, bom dia. Pois é, tô meio sumida por aqui. Semana passada, aliás, nos últimos 10 dias, foram bem difíceis. Peguei influenza da Maia, uma gripe terrível, horrorosa. Nunca tinha ficado assim, olha que eu tomo vacina todo ano, mas já deve ser uma safra nova aí pela frente. A Maia ficou bem ruinzinha e aí, como mãe, peguei dela, né? Mas enfim, já tô quase zerada, não tô 100% zerada, mas tô de volta aqui para falar com vocês, principalmente da vitória do Flamengo ontem, vitória importante, jogo com cara de Libertadores, não é mesmo? E para passar com vocês aí as principais notícias do dia. Bom, como a gente já havia falado por aqui antes, eu já tinha cantado a bola desse Racing aí, né? Todo mundo não tava dando muita bola, não tava falando muito, e time argentino é embaçado. O Racing tá bem no campeonato argentino, tem tradição, e não à toa ontem complicou ali, foi um jogo muito bom, complicou um pouquinho, aí dificultou a vida do Flamengo, né? Mas eu gostei muito da atuação do Flamengo. Então, uma vitória importante. O Carrascal, ótimo gol, comandou ali, né, a vitória do Flamengo. E vamos ver agora, o jogo de volta também, assim, imprevisível. Uma vantagem pequena, ok, mas na Libertadores a gente sabe que tudo pode acontecer. Gostei do técnico do Racing falando do Flamengo como uma seleção. O time do Flamengo realmente, assim, é muito forte, tem grandes jogadores e é muito forte o time titular. E aí, quando sai um e entra outro, é tão forte quanto. Então, isso que é bacana. Flamengo e Palmeiras, né? A gente sabe que é assim. Boas gestões. Então, isso, claro, com certeza reflete em campo. No caso, deve refletir em título também. A gente só não sabe quem vai faturar aí, Palmeiras ou Flamengo, tanto Libertadores como o Brasileirão, na minha opinião, fica entre os dois. Vamos lá, o Pedro, que notícia ruim, tanto para o Flamengo como para a seleção brasileira, né? Temos data FIFA agora em novembro. Será que dá tempo dele recuperar? O Pedro tem fratura no antebraço e Flamengo avalia protocolo de recuperação. Foi um choque no segundo tempo na partida contra o Racing. Péssima notícia porque o Pedro está numa ótima fase. Principalmente aí como um possível nome para a seleção brasileira. O Ancelotti que ainda não tem um camisa 9 definido, né? Essa posição ainda está bem aberto e o Pedro, bem como o Vitor Roque, é uma ótima opção. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, ele continua em campo com dores, né? Ainda não dá para cravar que o Pedro tá fora da segunda partida, da semifinal, então precisa ver como vai ser a recuperação dele. O Flamengo se reapresenta hoje à tarde e já começa a preparação, aí vira a chave para o Brasileirão, né? Próximo jogo contra o Fortaleza, na rodada passada, uma vitória super importante contra o Palmeiras, né? Aquele jogo com cara de final, embora o Brasileirão seja de pontos corridos, mas jogo com cara de final, o Flamengo levou a melhor, foi um jogaço. Tivemos aquele lance polêmico, principalmente do Gustavo Gomes, que na minha opinião foi pênalti. Quero saber a opinião de vocês aqui, mas isso também já passou, né? É uma rodada que já foi. Hoje tem o Palmeiras contra a LDU. A LDU que despachou o São Paulo na Libertadores, sem grandes dificuldades, né? Até porque o São Paulo vive uma fase que não é nada boa. E a LDU comandada por um brasileiro, o Thiago Nunes. Então isso é importante também, ter do lado de lá um brasileiro, para encarar do lado de cá um time brasileiro, acaba virando uma arma, né? Conhece bastante o nosso futebol e o Palmeiras também. Então, a LDU venceu o Botafogo nas oitavas e despachou o São Paulo nas quartas de final. Então, tá aí, tá sabendo encarar adversários brasileiros, essa LDU, que é um time que tem tradição também, né? Então, o Palmeiras hoje tem que ficar muito ligado. Eu vou torcer pro Palmeiras, sinto muito. Então,
os times aí de olho na final, marcada para o dia 29 de novembro, final da Libertadores, a princípio em Lima, no Peru. Por enquanto está mantido lá. Então, essa é a notícia de hoje ligada a Libertadores. Para dar uma passadinha pela rodada do Brasileirão, a próxima 30ª rodada do Brasileirão, ó, tá acabando, hein? Estamos entrando aí na reta final. Pois é, o nosso jogo é no sábado, 6h30 da tarde, faremos Sport e Mirassol. E esse jogo é legal por quê? Ó, de olho na tabela aqui do Brasileirão. O Mirassol está no G4, na 4ª posição. Que campanha incrível do Mirassol. Pra vocês verem como é importante um clube se organizar e se estruturar. Ontem eu estava vendo, o Mirassol é o melhor estreante em Brasileirão. Nessa era aqui, né, dos pontos corridos, o Mirassol tem o melhor aproveitamento como estreante. É o primeiro ano do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, hoje ocupa a 4ª posição, tá no G4 e muito provavelmente esse Mirassol deve ir para a Libertadores sim, além de estar jogando muito bem. O time está muito confiante e isso é importante também. Então, um jogo aí contra o lanterna da competição, fora de casa, tudo bem, mas o Mirassol está numa grande fase. Então, assim, o Cruzeiro fica, ó, o Mirassol tem 52 pontos, o Cruzeiro, que é o terceiro, tem 56. Então, o Mirassol ainda precisa aí de alguns jogos para, quem sabe, colar, subir ainda mais na tabela, né? O Cruzeiro, que enfrenta o Palmeiras, aí também um confronto direto desse pessoal da parte de cima da tabela. Temos Palmeiras e Flamengo com 61 pontos, mas o Palmeiras hoje seria o campeão porque tem uma vitória a mais, então tá em primeiro. Flamengo e Cruzeiro com 56 pontos. Uma vitória do Cruzeiro contra o Palmeiras é fundamental, se o Cruzeiro ainda sonha com o título, né, para colar aí nesses 2 primeiros colocados. Então um jogaço também no domingo, Palmeiras e Cruzeiro, 8h30 da noite. Então esse jogo a gente vai ter uma ótima repercussão também no Sport Record, porque o Sport Record entra quase que coladinho aí no jogo, né? Bem perto aí do fim do jogo, então vai estar bem quente aí o término dessa partida. No sábado temos Atlético Mineiro e Ceará, Vitória e Corinthians, jogo importante também para o Corinthians. O Corinthians joga fora de casa, mas venceu aí no último jogo, deve ter de novo o trio lá da frente. Isso é importante para o Dorival também. Fluminense e Internacional. Vamos falar aqui também do Bahia, né? Bahia fazendo uma ótima campanha. O Bahia é o 5º colocado. Venceu ontem o Internacional. Ótima vitória também do Bahia. Era um jogo atrasado. Então já ticou da tabela esse. O Bahia na 5ª posição com 49 pontos. Então aí essa briga também tá boa, de Botafogo, 6º, Bahia, 5º e o Mirassol, 4º. Bem interessante essa disputa. Então tem Fluminense Internacional, Sport Mirassol que eu já falei, Fortaleza e Flamengo. Flamengo joga fora de casa, o Fortaleza não tá nada bem, né? É o vice-lanterna do Brasileirão. São Paulo e Bahia, jogo difícil pro São Paulo também. E aí o São Paulo, a gente falava no domingo. O São Paulo, se não se cuidar, o São Paulo está a apenas 10 pontos do primeiro... Não, agora é menos, né? O primeiro colocado é o Vitória, da zona de rebaixamento. Tem 31 pontos. O São Paulo tem 38, caiu para a 9ª posição. O São Paulo precisa se cuidar, hein? Precisa dar um choque aí, tá? Com o direito de imagem atrasado. Difícil a situação de São Paulo e vai pegar um adversário duríssimo, que é o Bahia. É no sábado, às 9h30 da noite, esse jogo no Morumbis. O Botafogo encara o Santos. O Santos também tem uma sequência duríssima e o Santos está ali, querendo, de olho no Z4. Também, se não se cuidar e se não reagir, a sequência do Santos é bem difícil, bem complicada. Grêmio encara o Juventude. O Juventude está na zona de rebaixamento. O Grêmio também precisa, né, reagir, fazer um bom jogo. O Bragantino pega o Vasco que está embaladíssimo também, deu uma ótima reagida no campeonato, bem interessante também a campanha do Vasco, está na 8ª posição, subiu para a 8ª posição.
E aí fechamos com Palmeiras e Cruzeiro. É isso, tamo de olho em tudo. Eu postei nas minhas redes sociais também a disputa pela artilharia, que tá bem legal esse ano. Ó, temos Arrascaeta e Caio Jorge com 15 gols na primeira posição. Logo em seguida vem o Vitor Roque com 13 gols. Vitor Roque que também tá marcando quase todo jogo, né? Então deve aí incomodar as pretensões de Arrascaeta e Caio Jorge. O Verratti e o Pedro tem 12 gols, estão na terceira posição. Pedrão aí também com essa lesão, vamos ver se consegue subir ainda mais nessa disputa. E o Ryan, do Vasco, grande sensação do momento, xodózinho da torcida, que tá com 11 gols junto com o Reinaldo, que também é outra sensação, o Reinaldo do Mirassol, lateral esquerdo, goleador do Mirassol, que tem 11 gols, os dois estão na quarta posição. Essa briga pela artilharia também promete nessa reta final do Brasileirão. É isso, pessoal. Um ótimo dia pra vocês. Amanhã eu vou ver se eu passo por aqui pra gente falar mais de Libertadores e desse jogo do Palmeiras. Beijo!